A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Esfriou de ontem para hoje, meu Deus do céu. Ontem já amanheceu um pouco mais gelado, hoje também. Mas eu tenho certeza que o seu coração está aquecido pelo que Deus já tem falado conosco nesta manhã. Meu Deus, já senti a presença de Deus nesse lugar aqui. Se você sentiu também, diga amém aí, gente. Meu Deus, Deus está neste lugar, a presença dEle é real. Eu sinto um ambiente espiritual neste lugar aqui. Porque nós, como povo de Deus, estamos reunidos para adorar o único, o verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não existe lugar melhor do que estarmos na presença dEle. Nosso coração se aquece. Lembra quando Jesus estava indo no caminho de Emaús, e já com o corpo glorificado, e os seus discípulos não o reconheceram, mas quando ele chega na casa dos seus discípulos, no partir do pão, ele se revela, e ali ele some diante dos seus discípulos, e os discípulos falam assim, nós não percebíamos, como falava conosco, nos ardia o coração, porque aonde Deus está, quando Deus fala, o coração arde, queima, porque a palavra dele é viva e eficaz, ela é penetrante. Eu queria convidar você a colocar em pé para uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, no capítulo 21. Quero dizer a todos que estão aqui pela primeira vez, que são muito bem-vindos em nome de Jesus, como a pastora Rose falou, sintam-se bem na casa do Pai, e todas as vezes que Deus conduzir você para este local, quero dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21, nós vamos ler do 22 em diante. Gênesis 21, 22, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe de seu exército, disse a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Vou repetir, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meus filhos, nem ao meu neto, segundo a bondade que te fiz, se me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço, diga um poço. Um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então Abimeleque disse, eu não sei quem fez isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança, diga uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão, tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, diga Berseba. Mais uma vez, Berseba. Porque ambos juraram ali. Berseba significa local de juramento, local de aliança. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram, Abimeleque e Ficol, o chefe de seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão uma tamargueira, diga tamargueira, em Berseba, e invocou ali o nome do Deus eterno. O Deus eterno, não é o Deus de ontem, não é somente o Deus de hoje, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, estarmos na Tua casa, estarmos neste lugar, Senhor Deus, onde o Teu Espírito tem liberdade, Senhor, e tem falado conosco até aqui. Pedimos, Senhor, continua, Pai, a falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor administrar aos nossos corações nesta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Podeis tomar assento. Quinta-feira passada, agora, nós estamos numa série Heróis da Fé. E se você ainda não veio, eu quero convidá-lo a estar conosco.
Nós estamos falando sobre a galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus no capítulo 11. Nessa quinta-feira passada nós falamos sobre Abraão, nós já havíamos falado sobre Noé, nós já havíamos falado sobre Enoque e já havíamos falado sobre Abel. E nessa quinta nós falamos sobre Abraão. Abraão é um personagem muito importante da Bíblia. Abraão tem o seu destaque, porque ele é um exemplo de fé, obediência e perseverança. Abraão é chamado por Deus, estando ele na Mesopotâmia antiga, numa terra idólatra, da qual o seu próprio pai era construtor de ídolos, chamado Terá. O pai dele chamava Terá. Por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos o que fez com que Abimeleque, o Abraão chegou aqui. Vou dar uma introdução. E a Bíblia nos fala que Deus chama Abraão naquele lugar terrível, naquele lugar pecaminoso, naquele lugar idólatra. Mas a voz de Deus vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ali Deus falou com ele. Gênesis 12:1, Deus falou com Abraão ali. E Abraão sai. Abraão creu que aquela voz, teve fé naquela voz que falara com ele. Ele creu e saiu. E porque Deus havia dito a ele: olha, se você sair deste lugar, eu vou te abençoar. E eu não vou abençoar somente você, eu vou abençoar toda a sua descendência. E eu não vou abençoar somente toda a sua descendência, e será abençoada todas as nações, todas as famílias da terra. E essa bênção chegou até mim, e você, diga amém aí. Chegou até mim, através dessa promessa. Abraão creu, saiu daquele lugar, indo para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele chegou lá, cerca de 1000 quilômetros, ele chega em Canaã. E quando ele chega em Canaã, Deus aparece para ele. Nós vemos que em Gênesis 12:1, Deus fala com ele. Mas em Gênesis 12:7, Deus aparece para ele. E Deus está dizendo o seguinte: neste lugar que você está, eu não vou aparecer a você, mas se você chegar, se você vier ao local do encontro, lá eu ali me aparecerei a você e falarei contigo pessoalmente. E Deus assim fez. Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Nesse decorrer dessa promessa que Deus havia feito a ele: olha, da sua descendência sairá grandes nações. Vamos entender que Abraão não tinha filhos até 75 anos de idade. Sara era uma mulher estéril. Sara tinha 65. E a Bíblia nos fala que Abraão creu naquilo que Deus falara com ele. E quando Abraão chega em Canaã, no capítulo 12:7, Deus aparece para ele e reafirma a promessa: farei de você uma grande nação. Entre a promessa na Mesopotâmia e o cumprimento dela em Canaã, passaram-se 25 anos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Ou seja, com 100 anos, Isaac nasce. A promessa nasce. Isaac nasce com 100 anos. Ou seja, 25 anos depois da promessa. Só que tem a promessa e o cumprimento dela, 25 anos. Abraão quase põe tudo a perder, nesse decorrer desse tempo. Quando ele chega na terra dos filisteus, e por medo, ele vai dizer a esse homem que nós lemos aqui, chamado Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Ele vai dizer para Abimeleque que a mulher que estava com ele, entenda, Isaac ainda não havia nascido, que a mulher que estava com ele, Sara, não era a sua esposa, era sua irmã. De certa forma, tinha algum sentido nisso, porque, na verdade, Sara era irmã de Abraão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Mas eu não quero entrar aqui no contexto teológico sobre esse caso, se Abraão mentiu ou não, se ele só omitiu, eu não quero entrar nesse contexto. Não aquilo que Deus colocou no meu coração essa manhã. O que Deus colocou no meu coração é que ele chega e diz para este homem, quando ele chega na terra, chega Sara, diz que Sara era bonita, formosa. Fico pensando que a mulherada devia passar o quê naquela época? Para estar com essa idade tão formosa, a ponto de Abraão ficar preocupado, se ia dizer.
Mas o fato é que realmente era, porque quando chega diante de Abimeleque, e ele fala que ela era sua irmã, Abimeleque rapidamente toma ela como mulher. Entenda, Abraão quase pôs tudo a perder. Por que ele fez isso? Por medo. Porque naquela época, ele estava numa terra estrangeira e tinha-se o costume, o hábito, de se alguém gostar da mulher do outro, se a pessoa não fosse temente a Deus, ia brigar por ela. E o vencedor levava a mulher. Abraão ficou com medo de que Abimeleque certamente iria ser um camarada bem alto, bem forte, porque vamos lembrar que Abimeleque era filisteu. Davi matou o gigante filisteu. Era uma origem, era um povo grande, forte. Um povo gigante. Os filisteus tinham esse conceito. E o hebreu não é grandão. Então o que acontece? Certamente quando Abraão olha o tamanho do Abimeleque, olha assim. O Abimeleque deve falar com ele assim, quem que é essa daí? Ah, é minha irmã. E o Abimeleque, então manda para cá. E Abimeleque leva Sara para a casa dele. Olha, irmãos. Abraão quase pôs tudo a perder. Vou repetir. Só que quando chega essa situação, Sara na casa de Abimeleque, antes que Abimeleque tocasse nela, antes que Abimeleque se deitasse com ela, Abimeleque dorme. Tem um sonho, e Deus vem do céu e entra no sonho de Abimeleque. E Deus fala com Abimeleque em sonho, dizendo, olha, essa mulher que está aí com você, ela tem dono. E se você tocar nela, entenda bem o que eu vou te dizer, Abimeleque. Se você tocar nela, você vai morrer. E todos da sua nação irão morrer se você tocar nela. Sabe o que você vai fazer, Abimeleque? Deus falando com ele. Você vai devolver aquilo que não é seu. Abimeleque acorda desesperado, assustado. Chama, de madrugada já chama os seus filhos, os seus príncipes ali, e fala assim, olha, nós estamos com um problema aqui. Essa mulher não é minha, vamos lá devolver para Abraão. Chega lá, devolve Sara para Abraão. E é interessante que, para mim, Deus deixa claro duas coisas aqui. Primeiro, mesmo que nós fraquejemos na fé, mesmo que nós vacilemos na nossa caminhada de fé, lembrando que Abraão estava numa caminhada de fé, Abraão vivia num local idólatra, estava acostumado a lidar com mais de 500 ídolos, num lar idólatra. Deus chama Abraão mostrando que existia um único Deus. Abraão crê, sai, caminha, anda 1000 quilômetros, chega nesse lugar, ainda assustado, não sabendo o que esperava por lá. Mas mesmo que nós fraquejemos na nossa fé, mesmo que nós vacilemos, Deus intervém a nosso favor. Sabe por quê? Porque todas as promessas que Ele tem para mim e para você, elas vão se cumprir. Se você crê, diga amém. E Deus deixa bem claro outra coisa também. Para quem quiser, seja para quem for, que aquilo que pertence aos escolhidos dEle, ao povo dEle, quem tem aliança com Ele, não pode ser tocado. Não pode ser levado. Se pegaram algo, vão ter que devolver. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a tua mão aí. Eu quero dizer para você que a sua família não pode ser tocada. Que você não poderá ser tocado, que os seus bens não serão tocados, que os seus negócios não serão tocados, que a sua saúde não pode ser tocada. Se você recebe, dá glória a Deus aí. Não pode. Deus tem aliança com você. Não pode ser tocado. Abimeleque devolve Sara para Abraão, e Deus dá a oportunidade a Abraão de recomeçar. Diga recomeçar. Abimeleque vem até Abraão e diz, olha, vejo que Deus é com você, em tudo que você faz. Foi o texto que nós lemos de Gênesis 21, 22. Jura-me que você nunca mais vai me colocar numa enrascada dessa.
Abimeleque está dizendo para Abraão assim, rapaz, eu entendi, percebi o quanto Deus é contigo. E o que eu quero pedir para você é só uma coisa, não faz outra dessa comigo, porque eu não quero morrer. Abraão diz, eu juro, desde que você também não pegue aquilo que é meu. E Abraão, ele tem ali uma expertise, eu gosto de Abraão, Abraão é esperto. O que ele faz? Ele aproveita a oportunidade. Quando Abimeleque vem e fala isso, ele aproveita e fala, então Abimeleque, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer uma coisa para você, teu pessoal aí, pegou à força um poço que eu cavei. Abimeleque falou assim, como é que é o negócio aí? Não estou sabendo disso não? Pegaram à força aí um poço que eu cavei. E para que você entenda, um poço, irmãos, era algo muito valioso. Um poço valia muito. Se a terra tinha um poço, o valor dela era 100 vezes mais. Porque o poço servia de água para a plantação, servia de água para os animais, servia de água para a família. O poço era algo muito importante, era melhor que o petróleo. Então o poço passava de geração em geração, de pai para filho, de pai para filho. Era uma herança, diga herança. Tanto que, se você olhar em João 4,12, quando Jesus chega ao poço, e ele encontra com aquela samaritana, e ele fala que, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, eu te daria água viva, que aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ela não entende aquilo que Jesus estava falando. Mas olha o que ela responde no capítulo 12 de João 4. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? O nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Era uma bênção que passava de geração em geração. O problema é que hoje tem muita gente vivendo de maldição hereditária. Mas nós que temos uma aliança no sangue de Jesus derramado na cruz, toda a maldição hereditária foi quebrada na minha e na sua vida. E nós estamos vivendo, sim, de bênçãos hereditárias, de geração em geração, de geração em geração. Toda a sua família vai colher as bênçãos hereditárias que foi derramada na cruz do Calvário. Toda a maldição foi quebrada e você não aceite nada menos que isso. Se eu estou aqui hoje, é porque eu estou colhendo bênçãos que o meu avô, ao aceitar Cristo como Salvador, eu nem o conheci, mas ele estava numa roça. Chegou um missionário e entregou para ele uma Bíblia. Ele creu naquilo que ele começou a ler. Foi para a cidade, encontrou uma igreja, procurou uma igreja e Deus direcionou ele a uma igreja. Aceitou Jesus como Salvador. Nunca se desviou. 10 filhos, todos crentes. Porque ali, lá naquela roça, lá naquela porteira, foi quebrada uma maldição. E eu estou aqui porque eu estou colhendo frutos. E eu quero dizer para você que você está aqui hoje, você está colhendo frutos de uma bênção hereditária. E os seus filhos também colherão por sua causa, por causa de você. Os seus netos colherão por causa de você. Se você é o primeiro, entenda uma coisa, você está quebrando maldições hereditárias que ficaram para trás. Abraão abraça a oportunidade de um recomeço. Faz um pacto, uma aliança, e chama aquele lugar de Berseba. Vamos entender isso. Chama aquele lugar de Berseba. Aqui neste lugar, que Abraão, naquele lugar que Abraão faz esse pacto, a Bíblia diz que ele planta uma tamargueira. Uma tamargueira. Eu fiquei, meu Deus, o que é essa tamargueira? Faz, o que isso tem? Por que Abraão não podia ter plantado tanta coisa, gente? A plantar uma tamargueira? Como na Bíblia nada não é por acaso. A tamargueira, ela não dava frutos, mas ela dava um pólen, dá ainda, que cristaliza, e na madrugada, esse pólen cai como um pó.
E nesse pólen se faz o mel do deserto. Entenda isso. Os beduínos colhem até hoje, só que ele só pode ser colhido pela manhã. Então os beduínos, que são um povo nômade do deserto, chamam esse pólen que cristaliza da seiva da tamargueira, eles chamam de maná, fazendo alusão ao Êxodo 16, que Deus mandava o maná todos os dias pela manhã, e tinha que colher pela manhã. Abraão recomeça neste lugar, nesse endereço, chamado Berseba. Pode ser Berseba em sua vida um marco de recomeço. Deus está proporcionando hoje a você alimento espiritual. Aquela tamargueira servia de alimento para aqueles beduínos, para te dar forças para recomeçar. Quando se passava cansado, ali tinha um poço, e ali tinha uma tamargueira, para que pudesse beber, se alimentar e recomeçar. E qual é o nome que Abraão dá àquele lugar? Berseba. Berseba, até hoje, fica ao extremo sul de Israel. E ao extremo norte fica Dan. É os dois extremos do território que Deus deu a Israel. É como se nós falássemos aqui no Brasil, do Iapoque ao Chuí. São dois extremos. E Deus dá a oportunidade de Abraão de recomeçar. E eu pergunto para você, o que é mais fácil, começar ou recomeçar? Sempre é mais fácil começar. A gente começa tanta coisa. A gente começa na academia. A gente começa a estudar inglês. A gente começa um novo curso. A gente começa uma nova faculdade. A gente começa uma pós-graduação. Daqui a pouquinho, para. E começa outra coisa. Para. Começa outra coisa. Para. Tem gente que parou no meio do caminho, mas Deus está dizendo, olhe para a perspectiva do começo. Se você quer chegar até lá, se você já está aqui, é mais fácil continuar do que voltar para trás e começar de novo. Tem pessoa que já está na 5ª faculdade e nunca concluiu nenhuma. Está na hora de recomeçar aonde você parou. Escute isso. Mesmo que a sua história seja de rejeição, mesmo que você tenha sido descartado, Deus preparou hoje um Berseba para você. Em Berseba, Deus sempre vai dizer para você, não é o fim, vamos recomeçar. Deixa eu ilustrar isso. A Bíblia nos fala, nós lemos, nesse percurso que eu falei aqui, entre Abraão receber a promessa e cumprir, Deus cumprir a promessa, se passaram 25 anos. Se lembram? Me diga amém. Muito bem. Só que, passado 10 anos, 10 anos, gente, é muito tempo. 25 anos é muito mais tempo ainda. Deus faz uma promessa para nós hoje, a gente quer que ela se cumpra semana que vem. Só que passado 10 anos, em Gênesis 16, passado 10 anos, Sara vai dizer para Abraão assim, Abraão, é o seguinte, essa promessa deve ser só para você. Eu não posso te dar filhos. Eu tinha 65, agora eu estou com 75. Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, a minha escrava egípcia chamada Agar, e eu vou falar para você, eu vou te dar ela como esposa, deita com ela, e ela vai te dar filhos, porque eu já estou velha demais, e eu acho que essa promessa é só para você. Abraão escolheu assim para Agar, devia ser bonitona, falou, tá bom, eu vou te obedecer, viu? Só isso. Abraão obedece a sugestão de Sara. Cria um atalho para a promessa. Abraão cabeçudo, irmãos. Cria um atalho. Às vezes a promessa pode até demorar, mas fique com aquilo que Deus te falou. Abraão deita com Agar, gera um filho, põe o nome dele de Ismael, e parece que está tudo certo. Parece que está tudo certo. Mas quando chega o tempo de Deus, Deus visita a tenda de Abraão e diz, está na hora, Abraão, este é o momento de Sara ficar grávida. E Sara escuta e começa a rir.
E Deus disse, só porque você riu, então o nome dele vai ser Isaac, que Isaac significa riso e alegria. Isaac nasce. E agora Abraão tem 2 filhos dentro de casa. E um dia, irmão, o pau quebrou. Não é só na sua casa não, viu? O pau quebra em todo lugar. Irmão. Um dia o pau quebrou na casa de Abraão. E Sara falou assim, quer saber? Manda embora essa mulher e o filho dela. Porque agora eu não preciso mais dela. A partir de agora, Agar não serve mais. Não tem mais utilidade. Olha Gênesis 21, 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual lhe dera a luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse ela a Abraão, manda fora essa escrava e o seu filho, pois o filho da escrava não herdará com o meu Isaque. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, ou por causa da tua serva. Em tudo que Sara falou, faça. Ela não falou para você deitar? Você não deitou? Agora pode ir embora. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. É em Isaque, minha promessa estava em Isaque. Ele será chamado a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque ele também é tua descendência. Então Abraão levantou de madrugada, tomou pão, um odre d'água e deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Não deu nem um burrinho para levar o negócio para ela. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de? Vamos entender isso aqui. Betesda é o local do Gente, vocês não estão aqui não? Vocês vieram hoje não? Qual o deserto que ela foi? Berseba é lugar de? Recomeço. Então vamos entender isso aqui. Talvez você esteja num contexto como esse, enquanto você serviu, estava tudo bem, mas agora você foi descartado. Como Sara fez com Agar. Abraão fica pesaroso, mas Deus diz para ele mandar ela embora, ele manda. Mas Deus também diz, olha, essa rejeição não será o fim, pois vou honrar sua geração Ismael. Deus está nos ensinando que Berseba é lugar de recomeço. Agar saiu sem rumo, rejeitada, apenas com um jarro d'água, um pouco de pão, e o menino foi, junto com o menino, foi para o deserto de Betesda, para o ambiente do recomeço. Vamos entender isso aqui. Caminhando ela, chega uma hora que a água acaba. Chega uma hora que o pão acaba. Coloca o menino debaixo de uma árvore, se afasta e diz, agora acabou tudo. O menino vai morrer. Mas o que ela não sabia é que ela estava na Berseba de Deus, e um anjo de Deus bradou, Agar, ele não vai morrer. Agar, você também não vai morrer, porque você está em Berseba, e em Berseba ninguém morre. Berseba é lugar de recomeços, Agar. Escute, Deus abre o olho dela, e ela olha, e tem do lado dela um poço. Entenda isso, irmão, o poço sempre estava ali. A Bíblia não diz que o anjo foi ali, criou e cavou um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, para que ela visse que o poço estava ali. Talvez você entrou aqui nesse contexto. Talvez você entrou aqui rejeitado. Talvez você está caminhando por um deserto, achando que é o fim. Talvez você entrou aqui traumatizado. Mas entenda uma coisa, o poço sempre esteve ali. Às vezes os traumas, o desespero, a rejeição nos cegam e não vemos a oportunidade que estão bem ao nosso lado. Mas nesta manhã Deus vai abrir os seus olhos, porque hoje você está em Berseba, e aqui tem água para saciar a sua sede. Aqui só você olhar para a vida com a perspectiva diferente, olhar que o mesmo em meio ao caos, Deus tem colocado provisão ao seu lado. Eu falo sem medo de errar. Você está em um lugar que é Berseba de Deus. Aqui é um ambiente para você recomeçar. Toda vez que você pega a sua família e vem para este lugar,
Deus começa a bradar através da palavra dele, para que você recomece, recomece, recomece. E ali, ela encheu o odre de água novamente, deu para o menino, e a Bíblia diz que o menino cresceu e se fortaleceu, e as promessas que Deus tinha para ele se cumpriram. Berseba é lugar de recomeço, e o recomeço tem um endereço, hoje, para você, Avenida Caminho do Mar 2057, é Berseba de Deus para a sua vida, a provisão já está aqui, é só você ver. Nossa igreja é uma igreja de palavra. Nós não fazemos apologia nem da prosperidade, nem da miséria, nem da pobreza. Mas nós cremos nas promessas de Deus, contidas na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer um ensinamento dentro desse contexto que nós estamos lendo, de bênçãos materiais. Berseba também é lugar de bênçãos materiais. Berseba também é lugar de quem foi traído, foi roubado, foi lesado. Entenda uma coisa, no que nós cremos, o que essa igreja crê. Isaías 1,19 diz assim, ó, se estiveres dispostos e me ouvirem, como vocês comerão o melhor dessa terra. Eu vou repetir. Se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor, diga o melhor dessa terra. É o Senhor quem diz. Jesus fala em Mateus 19:29, é só cuidar do coração, porque Jesus fala em Mateus 19:29 assim, olha, quem me servir, quem deixar tudo, quem largar tudo para me servir, vai colher 100 vezes mais. Foi Jesus que falou. A única coisa que nós temos que ter cuidado, de nós não colocar o coração naquilo que Jesus nos dá. Não colocar o coração nos bens, mas bens, prosperidade, o melhor dessa terra, também é Berseba de Deus. É o lugar de quem foi roubado, enganado, de quem está com a vida financeira quebrada. Se alguém está nessas condições e eu perguntasse para mim, se alguém chega perto de mim e pergunta, eu estou numa situação difícil, estou numa situação complicada, a minha resposta é assim, o que eu faço, para onde eu vou? Eu falo assim, vai para Berseba. Vai para Berseba. É o ambiente onde Deus dá recomeços. Vamos entender um pouco melhor isso, eu quero listar isso dentro do texto que nós estamos lendo. Gênesis 26, 18, vai dizer que Isaac vai ao vale de Gerar. Abraão já tinha morrido, e agora o Isaac já é um homem. Isaac vai ao vale de Gerar, desentulhar, cavar poços, e ele tem resistência com os pastores daquele lugar. Isaac, apesar daquela contenda, daquela confusão, daquela briga dos pastores da região, dizendo, os poços estavam entulhados, os poços não tinham cavado ainda. O Isaac vai desentulha os poços, e os caras falam assim, opa, esse poço é meu. Enquanto não tinha água, ninguém falava nada. Enquanto estava entulhado, ninguém falava nada. O Isaac desentulha os poços, opa, esse poço é meu. Ele vai no outro, opa, esse aqui não, esse aqui é meu também. E Isaac não briga. Isaac não briga pelos poços, porque ele sabe que a bênção está com ele, não no poço. A bênção está com ele, mas o poço não é algo valioso, é algo muito valioso. Mas a bênção estava com ele, não no poço. Isaac tinha maturidade espiritual para entender que não era o ambiente que fazia ele, mas era ele que fazia o ambiente, porque ele está debaixo de uma bênção. A bênção que o seu pai recebeu passou para ele. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te tenho dado por herança, eu vou te prosperar. Isaac não precisa brigar. Tem gente brigando aí, irmãos, por causa de uma herança. Partido em 30 pessoas, vai dar R$500 para cada um, uma encrenca danada na família. Ei, a bênção de Deus está com você. Não briga por pouca coisa, não. O Isaac estava dizendo para os pastores de Gerar, se o motivo da desavença são esses poços, podem ficar com eles. Talvez os pastores assustaram. Por quê? Porque eu sei aonde eu posso recomeçar. Gênesis 26, 22, 23. Eu quero ler com você.
Gênesis 26, 22, 23. Tornou Isaque a abrir os poços de água, que se escavavam nos dias de seu pai. E os filisteus haviam entulhado depois das mortes de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Eu estou no 19. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e acharam ali poços de água viva. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Pulo para o 22 agora. Isaque largou a mão daquilo ali e foi embora. Porque Isaque falou assim, eu sei aonde eu posso recomeçar. 22, partiu dali e cravou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse, agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali para? De novo, gente, depois subiu dali para? Berseba. Apareceu o Senhor naquela mesma noite. Apareceu o Senhor naquela mesma noite, aonde? Em Berseba. Apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Senhor de Abraão, teu pai, não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, ali aonde? E invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda, e os seus servos cavaram um poço aonde? Bom, mas será que esse poço deu água? Não sei, vamos ver o versículo 32, naquele mesmo dia, diga mesmo dia, vieram os servos de Isaque e deram notícia acerca do poço que tinha cavado o poço aonde? Dizendo-lhe, achamos água, e achou o poço, e chamou o poço de Seba, porque isso até o dia de hoje, o nome daquela cidade é Berseba. Glória a Deus. Isaque está dizendo, pode até pensar que estão me roubando, me enganando, prevalecendo contra mim, mas eu conheço um lugar, e Deus está me conduzindo para lá, e o endereço desse lugar que eu estou indo é Berseba, lugar de recomeço. Eu vou para lá, e o Senhor aparece lá, naquela mesma noite, confirmando a promessa, porque Berseba é lugar de juramento, Berseba é lugar de recomeço. Eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você, pode ter dado tudo errado até aqui, mas hoje, se você levantar um altar ao Senhor em Berseba, pode cavar o poço, porque Ele vai dar água, você vai recomeçar neste lugar. Lugar de recomeço é aqui, gente, nós estamos em Berseba. Se você no lugar do recomeço, não tenha medo, pode ir, porque Deus vai dar água. Abraão recomeçou aonde? Isaque recomeçou aonde? Mas a bênção não é geracional? Deus, quando aparece para Moisés, chamando Moisés para tirar o povo do Egito, Deus fala para Moisés que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e a bênção é geracional. A bênção é geracional. Agar recomeçou porque a bênção estava sobre Ismael. Se a bênção é geracional, ela também chegou a Jacó. Amém? Mas durante toda a vida de Jacó, você não vê ele em Berseba. Jacó viveu muitos anos, vamos entender isso, Jacó viveu muitos anos fugindo. Depois Jacó vive muitos anos de luto. Jacó vive muitos anos sofrendo por uma mentira. E para ele a vida acabou ali, quando pensou que seu filho José havia morrido. Eu não vou entrar na história, gostaria, mas o tempo não vai deixar. O fato é que José, vocês conhecem a história de José do Egito? Quando os seus irmãos vendem José por ciúmes, eles tiram a túnica que Jacó tinha feito para José, matam o animal, sujam aquela túnica de sangue e pede para alguém, manda um mensageiro entregar para Jacó e fala assim, pergunta para ele se ele reconhece essa túnica. Quando Jacó pega aquela túnica e olha ela, ele mesmo dá a sentença, é a túnica do meu filho, sim. Oh Deus, um animal selvagem, uma besta fera, pegou meu filho e comeu meu filho.
matou ele. Não sobrou nem o corpo para a gente enterrar. Foi o próprio Jacó que deu essa sentença. E ali em diante, para Jacó, a vida tinha acabado. Para Jacó, a vida dele acabou ali. Você vai ver isso nos textos que nós vamos ler. Mas a Bíblia também vai nos deixar claro o quanto Jacó almejava ouvir uma palavra de esperança para que ele pudesse ir ao endereço do recomeço. O tempo passou, José vira o governador de todo o Egito. Aquele menino que Jacó achou que estava morto, que os seus irmãos o venderam como escravo, Deus o abençoa tanto, no Egito, foi de escravo para o Egito, Deus o abençoa tanto naquele lugar, que ele vira governador de todo aquele Egito, e fala para Faraó, revelando o sonho de Faraó, ele se tornou governador. Vai ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E Faraó coloca ele como governador do Egito. O fato é que chegou os anos da fome. O que acontece? Os seus irmãos vêm até o Egito, porque tinha fome onde eles estavam. Chegando no Egito, eles não reconhecem José, mas José os reconhece muito bem, porque José estava totalmente mudado, José estava com a roupa mudada, José estava com a aparência mudada, José estava até com o nome mudado. O Faraó deu a ele o nome. Terra lá, então vai buscar ele. E José manda as carruagens de Faraó para trazer o seu pai. Os filhos chegam: pai, nós temos um negócio para te contar aí. Zezinho está vivo. Como é que é, meu filho? Não brinca comigo. A Bíblia diz que o coração dele quase infartou, irmão. Está na Bíblia. Não brinca comigo isso não. Pai, seu filho está vivo. E ele só acredita quando ele abre a tenda e vê aqueles monte de presente que José mandou, os carros de Faraó parados na porta. Aí ele acredita. E vamos entender o que acontece. Gênesis 45, 26 a 28. Gênesis 45, 26 a 28. E eles anunciaram: José ainda vive. E ele não é só isso não. E ele é governador de toda a terra do Egito. O coração dele quase desmaiou. Está aqui, ó, quase morreu. Porque não acreditava. Porém, havendo-lhes contado com todas as palavras que José havia falado, e vendo os carros que José enviara para levá-lo, reanimou o seu espírito. O homem reviveu aqui, gente. Estava morto. O espírito está morto. Em outras traduções vai dizer assim: reviveu o seu espírito. E ele disse: basta, ainda vive meu filho José. Ei, escute isso. Quando ele vê a carruagem, ele reviveu. E os seus filhos vão falar para ele assim: pai, vamos embora daqui, pai. Vamos sair dessa miséria, vamos sair deste lugar de fome. E ele fala: vamos sim, filho, mas antes eu preciso ir a um lugar que eu deveria ter ido faz muito tempo. Oh, meu irmão, você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Jacó estava morto, espiritualmente morto. Estava de luto durante todo esse tempo que ele tinha dado que José tinha morrido. Triste, amargurado, sem perspectiva, sem ânimo, sem alegria. Mas quando chega a carruagem, quando ele vê que aquilo que ele esperava só uma palavra de esperança, eu creio que durante todo esse tempo, ele ficava esperando: será que alguém vai dizer que José não morreu? Será que alguém vai dizer, será que alguém vai quebrar essa palavra que eu falei, que ele estava morto? Será que alguém viu José por aí? Ele estava esperando uma palavra de esperança durante todos esses anos, só que os anos foram passando, e por fim ele já nem acreditava mais. E quando os filhos: pai, vamos embora daqui. Ele falou assim: eu vou sim, mas antes eu preciso fazer uma coisa. Antes eu preciso passar num lugar. Gênesis 45, 46, 1. Jacó partiu com todo o que tinha, e foi até... pode o projeto aí, por favor.
Achei que você estava acompanhando. Gênesis 46, 1. Vamos lá, todo mundo junto, hein? Jacó partiu com tudo que tinha e foi até aonde ofereceu o sacrifício ao Deus de Isaac, ao seu pai. Naquela mesma noite, olha bem, naquela mesma noite falou Deus com ele. Isaac vai a Berseba, Deus fala com ele. Jacó vai a Berseba, Deus fala com ele, numa visão dizendo: eu estou aqui. Respondeu ele, disse Deus: eu sou Deus, o seu pai. Eu tenho as medo de ir para o Egito, pois ali eu farei que você e seus descendentes se tornem uma grande nação, porque a minha promessa vai se cumprir. Eu irei ao Egito com você não vai sozinho, eu vou com você, Deus está falando com ele. E trarei os seus descendentes de volta para essa terra, e quando você morrer, José estará ao seu lado. Então partiu Jacó de onde? De Berseba. Dá uma glória a Deus aí, não é possível, vocês não entenderam? Irmãos, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Aquela palavra que Jacó esperava para ir até Berseba, uma palavra de esperança, uma palavra que reanimou ele. Ele falou assim: eu vou recomeçar sim, mas primeiro eu tenho que passar pelo lugar do recomeço. Eu vou recomeçar em Deus. Ele levanta um altar, reafirma todas as suas promessas, e levantou Jacó de Berseba e foi para um recomeço. Berseba é o endereço para você recomeçar, é o endereço para recomeçar de quem foi rejeitado, de quem foi roubado, de quem foi traído, de quem viveu mentiras por muitos anos. Se Berseba é o lugar de quem tem traumas na alma, traumas familiares, traumas financeiros, eu quero dizer também que Berseba é o endereço para quem quer recomeçar os traumas ministeriais. Traumas ministeriais. Eu não podia finalizar essa mensagem, eu termino aqui, sem falar dos traumas que nós temos, muitas das vezes, ministeriais. Talvez você parou de cantar, parou de pregar, parou de dar aula, parou de servir, por causa de algo, de alguma coisa que tenha ocorrido. Você disse: acabou. Talvez você saiu de onde você estava, veio aqui nesse endereço, achando que aqui é a IBC São Bernardo. Aí você falou assim: eu vou ficar quietinho, meu ministério acabou, eu vou ficar quietinho no meu lugar. O problema é que você não sabe, que você não está hoje na Central São Bernardo, você está no endereço do recomeço. E Deus te trouxe aqui hoje, não foi para homologar essa sua parada. Deus te trouxe aqui hoje, foi para dizer para você: ei, você está aqui, porque eu te chamei para você recomeçar comigo. Deus tem endereço para recomeçar seu ministério novamente, e esse endereço é aqui. Escute isso. Em 1 Reis 19, 3 e 7. A Bíblia diz que Elias entrega o seu ministério. Cansei. Elias fala para Deus: não dá mais. E a Bíblia nos fala que ele vai para um lugar, depois de receber uma notícia ruim, depois de receber, aquilo foi um trauma para ele, porque ele, presta atenção, a expectativa de Elias fala para não chover e não chove, Elias fala para chover e chove, Elias pede para fogo descer do céu, o fogo desce, Elias mata 450 profetas do inimigo. O que Elias esperava? Meu Deus, o resultado do meu ministério agora. Eu esperava que quando aqueles homens bateram na porta da sua casa, os mensageiros do palácio, eu acho que ele esperava que, quando Acabe chegou em casa, que era o rei, falou para a esposa Jezabel tudo o que aconteceu, eu acho que a expectativa dele era o seguinte: Jezabel se converteu. Olha, Elias, nós viemos aqui uma comitiva real para chamar você para o culto de ação de graças. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles homens estavam ali para dar um recado duro para ele. Falou assim: amanhã, Jezabel manda dizer para você que amanhã, a essa hora, você vai estar morto, igual qualquer um dos outros profetas que você matou. Aquilo foi um trauma. Elias corre
Mas eu louvo a Deus, olha que Deus é tão lindo. Deus é tão lindo que Ele corre. Mas Ele corre para onde? Olha só, 1 Reis, capítulo 19, 3. Coloca o 1 e o 2 também, por favor. Está aí na tela? 1 Reis 19. Fazer que nem o da Atena, põe na tela. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a dizer-lhe: assim me faça o Deus e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. 3. E vendo que ele se levantou e para escapar com sua vida foi e veio a... Ele foi para onde, gente? Que é Judá, marca esse nome, Judá. E deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto. Deserto de onde? Deserto de onde? Mesmo deserto que Agar foi. Ele foi no deserto de onde? Deserto de Berseba. Caminhou um dia, veio, assentou-se debaixo do zimbro e perdeu a morte. Já basta. Senhor, acaba aqui o meu ministério. Toma agora a minha vida. Eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe, diga, tocou-lhe. E disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou-lhe, diga, tocou-lhe. E disse: levanta e come, porque é muito grande, muito longo é o seu caminho. Elias deita debaixo do zimbro no deserto, mas era o deserto de Betesda. Deus manda um anjo tocar nele. Quando você está no endereço certo, Deus manda o céu tocar em você. E se você está aqui hoje no endereço certo, e o endereço seu é Betesda, lugar de recomeço, Betesda é lugar do toque de Deus, Betesda é lugar de alimento, muito longa é a sua jornada, seu ministério não acaba aqui. Pelo contrário, aqui é o lugar dele recomeçar. Central IBC hoje para você é Betesda de Deus. E eu termino. Versículo 3 vai dizer que Berseba pertencia ao território de Judá. Diga Judá. Berseba pertencia ao território de Judá. Vamos entender isso aqui rapidinho. Dos 12 filhos de Jacó, José era um, mas tinha um que chamava Judá. Quando esse povo sai do Egito, as terras foram divididas. E a porção de terra que ficou para Judá, Berseba estava nela. Os anos passaram. E Deus coloca no trono, em Israel, um rei, segundo o seu coração. Esse rei chamava Davi, que era da tribo de Judá. E aí Deus faz uma promessa a Davi. Reafirma uma promessa para Davi. Assim, ó, 2 Samuel 7,16 vai dizer assim, ó, porém a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti, eternamente. O teu trono será para sempre. A genealogia de Davi vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E para que o reino de Davi não tenha fim, ele precisaria se cumprir em alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Diga Jesus. Por isso que aquele cego de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele era o rei esperado, que vinha salvar a todos. Jesus é da genealogia de Davi. Davi é da tribo de Judá.
E Berseba está dentro do território de Judá. Hoje, Jesus é o nosso Berseba, nosso recomeço, nossa aliança, nossa fonte de água viva, nosso maná da tamargueira. Ele é o cumprimento de todas as promessas na sua vida. É Jesus, é nele. Ele é hoje a nossa Berseba neste lugar. Tudo é nele. Eu queria que você colocasse em pé. Pedir para o louvor para subir, eu estou terminando. Abraão viveu um recomeço em Berseba. Agar e Ismael viveu um recomeço em Berseba. Isaac viveu um recomeço em Berseba. Jacó fez questão de recomeçar em Berseba. O recomeço do ministério de Elias foi em Berseba. E Jesus é o nosso Berseba hoje. E eu quero perguntar para você: você que parou o seu ministério por algum motivo, você que se afastou por algum motivo e está aqui quietinho hoje, você não está aqui para parar, você está aqui para recomeçar. Você talvez esteja passando por uma crise conjugal. Se você tiver coragem, você vai pegar na mão do seu cônjuge e vai dizer: aqui é Berseba, aqui tem altar, vamos recomeçar. Só Deus sabe a crise que você está passando dentro de casa, no seu casamento. Talvez você já colocou um fim na sua relação. Talvez você já desistiu da sua família. A Berseba é lugar de recomeço de traumas familiares, crises conjugais. Talvez você parou porque está sofrendo uma crise financeira muito grande. Está tão traumatizado que você não consegue enxergar uma saída e acha que foi aquilo que entulharam, foi aquilo que traíram, talvez um sócio, que foi ali, é o seu fim. Você talvez nem fez igual Isaac, deixou para lá, você brigou, discutiu, quebrou o pau. E está se sentindo roubado, traído, lesado. E está achando que acabou por causa disso. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Hoje é lugar de recomeço para você também. Você está em Berseba. Pode cavar. Deus me autoriza a te dizer: pode cavar de novo, porque vai dar água. Se você levantar um altar em Berseba e decidir deixar para trás e recomeçar, Deus está garantindo, vai dar água de novo. Talvez você foi rejeitado, humilhado, traído. Talvez você estava como estava Jacó, morto espiritualmente, sem alegria, sem ânimo. Mas hoje, Deus trouxe essa palavra para fazer para você. Oh, aleluia, entenda isso. Nesse ambiente que hoje virou Berseba de Deus, ninguém morre. Não é ambiente de enterrar nada. Esse ambiente, Berseba, é ambiente de recomeços, não de fim, não de enterros. Nós vamos louvar o Senhor. Olha, não fique no seu lugar, se você precisa recomeçar alguma coisa. Venha levantar um altar, porque todas as vezes que eles levantaram um altar, Deus falou. E se você está precisando recomeçar algo na sua vida, vem aqui, no altar do Senhor, receber do Senhor um recomeço para você. Enquanto nós louvamos, você tem a oportunidade de sair do seu lugar.
hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Ele já está aqui te visitando. Quero conhecer mais. Se você precisa de algo novo, eu não sei o que você está fazendo no seu lugar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Aleluia. Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor que precisa ser recomeçado. Ah, essa manhã é uma manhã preciosa para muita gente aqui. É um marco. Essa manhã é um marco. A partir de hoje não vai ser do mesmo jeito. Vidas estão sendo transformadas. Deus está dando um novo recomeço aqui hoje. Nesta manhã, traumas estão sendo quebrados. O recomeço em áreas, tantas áreas. Tem gente que está saindo aqui hoje com relacionamentos, recomeçando um novo tempo em sua casa, em sua família. O seu casamento não vai acabar hoje, é dia de recomeço. A sua família não será destruída hoje, é dia de recomeço. Você está em Berseba. Oh Deus, tem gente aqui que faz tempo que deitou debaixo de um zimbro. Faz tempo que deitou debaixo de um zimbro. Largou tudo o que fazia na casa do Senhor. Eu não sei o que foi que disseram a você. Eu não sei qual foi a mensagem que atingiu como flecha o seu coração e fez você parar, e fez você abandonar aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Mas este lugar é o lugar da sua oportunidade, porque Deus colocou diante de você hoje pão do céu, água do céu, porque aquilo que Elias comeu não foi pão da padaria, aquilo que Elias bebeu não foi água de alguma cisterna, aquilo que Elias comeu, aquilo que Elias bebeu veio do céu. Oh, aleluia!
se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você. Eu coloquei um dom em suas mãos, e não é para ficar deitado debaixo de uma árvore com ele. Muito longo ainda é o caminho, diz o Senhor para você. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Soberano e eterno Deus, Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por essa manhã tão especial, obrigado por este lugar, Senhor Deus, obrigado por este lugar, Pai, obrigado por esse endereço, Senhor, porque aqui é Berseba do Senhor, aqui é lugar de recomeço, Senhor, aqui não é lugar de morte, aqui é lugar de vida, aqui é lugar de, não é lugar de tristeza, aqui é lugar de alegria, aqui é lugar, Senhor Deus, de um passo de fé adiante, a mais, não é lugar de ficar parado. E o Senhor nos atraiu para cá, Senhor. O Senhor nos atraiu neste lugar, Pai, para falar conosco nesta manhã. E nós estamos nos rendendo à Tua palavra. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, ministrar uma palavra profética sobre a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que estão no Teu altar, Senhor, que estão em busca de um novo recomeço, Pai. Deus, eu quero dizer que cada palavra Tua dita aqui nesta manhã vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir na vida dos meus irmãos e irmãs nesta manhã. Recomeços em áreas distintas, mas todos com recomeços. Ó Senhor, possamos, Pai, sair daqui alimentados por esta palavra e caminhando, Senhor, caminhando, Senhor, nunca mais iremos parar. Vamos caminhar, Senhor Deus, caminhar para o novo que o Senhor tem para nós. E eu ministro o novo sobre cada um que aqui está, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, Pai. E se por acaso, Senhor, o inimigo, Pai, tiver tocado em algo, tiver pego algo indevidamente, talvez um ente querido, talvez um filho consagrado no altar que não está aqui mais, hoje, Senhor, hoje ele vai ter que devolver, hoje vai ter que devolver, hoje vai levar de volta aquilo que não pertence a ele, porque hoje o teu povo está no altar, e aquilo que foi tocado vai ter que ser devolvido, porque hoje tem alianças sendo reatadas neste lugar, e aquele que tem aliança contigo, Senhor, não pode ser tocado, não pode ser tocado. Ó Deus, venha, Pai, e age, e faz cumprir toda palavra liberada essa noite, dessa manhã, para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor.